Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nessa noite, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Quero falar para você sobre a necessidade de mantermos a chama da fé sempre avivada dentro de nós. Se nós mantivermos a chama da fé dentro de nós avivada, nós não somente viveremos o milagre, mas nós replicaremos o milagre na vida de outras pessoas. Nós seremos aqueles que não dão testemunho sobre o milagre que acontece na vida de outras pessoas. Nós daremos testemunho sobre os milagres que acontecem na nossa vida. E por meio da nossa vida, outras vidas serão impactadas. Quem recebe essa palavra? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 8, verso 49. Se você encontrou, diga amém. Amém. Para quem não encontrou, está aqui no telão para facilitar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, quero apresentar ao Senhor a tua palavra linda, Pai, maravilhosa. A palavra, meu bom Deus, que vem aquecer o nosso espírito, que vem fortalecer a nossa fé, Deus, nessa noite. Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor me concede de levar a tua palavra ao teu povo, Pai. Quero, meu bom Deus, nesse momento pedir que o Senhor me conceda um pedido especial, que o Senhor derrame sobre a minha vida graça, Pai, para que eu possa entregar para o teu povo a palavra conforme o Senhor me entregou, para que o teu povo seja edificado, meu bom Deus, para que a fé do teu povo ela venha a ser fortalecida e engrandecida para a glória do teu nome. Que o Senhor possa falar aos teus filhos, Pai, aos teus filhos aqui presentes nessa noite, mais uma vez, em o nome de Jesus. E você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor, diz aleluia, amém e glória a Deus. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Amados, a palavra do Senhor, ela é sempre uma palavra que revigora a nossa fé. Eu amo a palavra do Senhor, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu costumo dizer assim, que é a única que verdadeiramente pode mudar a vida de uma pessoa. Psicologia, qualquer tipo de tratamento emocional, isso pode até remediar uma situação, mas a palavra de Deus é a única verdadeira e eficaz para transformar a vida de uma pessoa. A palavra de Deus é a única que pode fazer com que uma pessoa morta, ela possa de fato voltar à vida, e não simplesmente a vida natural, mas a vida sobrenatural e a vida espiritual que nos espera. Tudo isso que nós vivemos é passageiro, você já sabe disso. Tudo isso é momentâneo. Porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é uma eternidade de bênçãos ao lado dele. A palavra do Senhor diz que nós veremos Jesus face a face um dia. Você já parou para pensar quão maravilhoso isso pode ser? Eu penso nisso todo dia. Eu penso nisso da hora que eu começo no trabalho até a hora que eu finalizo no trabalho, até a hora que eu chego em casa, até a hora que eu tenho o prazer de estar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos de novo. Na hora de me deitar, eu sempre penso nessas coisas. E eu aguardo ansiosamente por esse momento. E até que esse momento chegue, ele se concretize, Deus deixou pra gente a palavra dele. Porque na palavra dele, a nossa fé, ela é fortalecida e edificada todos os dias.
Todas as vezes que eu abro a palavra de Deus para ler, o Senhor, Ele sempre me revela algo novo. E dessa vez não foi diferente. Mais uma vez, o Senhor me revelou algo para edificar a sua vida com autoridade, com ousadia e poder. E se essa palavra entrar no seu espírito, da mesma maneira que entrou no meu espírito, você sairá daqui com a sua fé fortalecida e engrandecida em Jesus Cristo, no Espírito Santo e no poder do Deus Altíssimo, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Quem crê nessa palavra? Amém. Essa palavra é para a sua vida, para você. Então presta atenção. Isso que nós acabamos de ler aqui agora, não começa dessa forma essa história. Eu te convido a voltar comigo até o verso 40 do capítulo 8, para que nós possamos entender exatamente o que foi que aconteceu, nós possamos contextualizar para você entender e essa palavra de fato fazer sentido para você. No verso 40 diz assim, que ao regressar Jesus, de onde Jesus está vindo? Jesus estava numa localidade, foi para outra localidade e regressou. Jesus estava na Judéia, foi para Galileia, fez alguns milagres lá e depois ele voltou para a Judéia. Então essa palavra começa assim, ao regressar para a Judéia, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando a pessoa de Jesus Cristo. Eis que veio um homem chamado Jairo, e aqui começa toda a história a acontecer. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. O que me chama a atenção é que essa pessoa que chegou a Jesus não era uma pessoa qualquer. Essa pessoa era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, conhecia a Torá, que era a palavra que era entregue, que estava entregue ao povo judeu naquele momento. A palavra do Senhor diz que ele não era um sacerdote qualquer, mas ele era um chefe, o chefe da sinagoga, o chefe da igreja, aonde as pessoas participavam, onde as pessoas congregavam. A palavra de Deus diz que esse homem que era chefe, ele reconheceu que existia um maior do que ele. E olha que interessante, a palavra do Senhor diz que ele se prostrou, essa pessoa que tinha um cargo de importância, se prostrou ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Me chama muita atenção essa situação, porque hoje em dia, eu, por exemplo, quando eu olho para a minha vida, né? Qual é o meu background? Eu sou de uma família de advogados. Deus me levou para Portugal e me deu a oportunidade de fazer lá um mestrado em teoria do direito. Mas o que vale cada um dos meus títulos diante de uma necessidade, diante de uma dificuldade? Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo de ilusão, onde nós temos a ideia que um título pode fazer a diferença na vida das pessoas. Meus irmãos, eu quero chamar você, nesta noite, à realidade que nós não somos nada sem a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ter o título que você tiver, você pode ter o dinheiro que for no banco. Se você não tiver Jesus Cristo, olha, você está precisando se humilhar, você está precisando se prostrar na presença dele, porque somente ele pode te entregar as bênçãos que você procura. Veja bem, numa situação de necessidade, não adianta títulos, não adianta dinheiro, não adianta networking. Hoje em dia é muito comum essa palavra, né? Network. O que é um network? Network é uma rede de relacionamentos de pessoas conhecidas. Você pode conhecer o melhor médico dos Estados Unidos. Se Deus não estiver com ele, se Deus não operar na vida dele, a situação não pode ser revertida. O contrário também é verdadeiro. A pessoa ela pode ser a mais simples e a mais humilde que você conhece, que eu conheço. A pessoa não precisa nem saber falar direito. Mas se for uma pessoa quebrantada, uma pessoa que esteja disposta a se prostrar diante de Jesus, pode ser o problema que for, pode ser o obstáculo que for, a dificuldade que for, ela terá vitória sobre a vida dela. Nós precisamos olhar para nós nessa noite e tirarmos de nós todo o espírito de arrogância que eventualmente ainda possa existir. O espírito de arrogância é um espírito maligno que nos separa da presença de Deus. E se nos separa da presença de Deus, nos separa também das bênçãos e dos milagres que Deus tem para as nossas vidas. Quem busca
bênçãos no Senhor esta noite? Quem busca milagres de Deus aqui essa noite? Quero dizer para você que o segredo do milagre está na humildade, na humilhação. Veja bem, você não precisa e nem deve se humilhar para o seu patrão, para a pessoa que paga o seu salário. Você precisa e deve aprender a se humilhar para aquele que pode mudar a sua história. De fato, nós temos a péssima mania de buscar pessoas, de recorrermos a pessoas para resolvermos os nossos problemas sem antes buscarmos a Deus. Veja bem, se Deus não abrir as portas, se Deus não tocar no coração ou no espírito dessa pessoa que você busca, não adianta absolutamente nada. Qualquer situação pela qual eu passe, a qual eu me encontre, a primeira pessoa a quem eu recorro, antes mesmo de falar com a minha esposa, é sempre a Deus, aquele que pode mudar a situação. Uma vez que eu busco ao Senhor, e buscar ao Senhor significa prostração, significa que eu preciso me humilhar diante dEle. Quando eu me humilho diante do Senhor, eu estou dizendo para Ele que eu sou dependente totalmente dEle. Nenhum dos meus títulos ou inteligência que Ele me deu faz a diferença no momento de dificuldade, no momento de doença, como é o caso que nós vemos aqui da filha de Jairo. Veja bem, a palavra do Senhor nos relata que esse homem, que era importante, ele se prostrou na frente de Jesus, que estava acompanhado por dezenas, talvez centenas de pessoas. Ele não teve vergonha, por quê? Porque a necessidade dele era maior do que o orgulho dele. Muitas vezes nós não nos humilhamos diante de Deus porque a nossa necessidade não é tão grande assim. Muitas vezes nós optamos ficarmos com raiva de Deus do que nos prostrarmos, do que buscarmos ao Senhor, chorar na presença dEle. Tem quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Eu te faço essa pergunta essa noite para que você olhe para você mesmo. Não precisa responder nem para mim, nem para a pessoa que está do seu lado. Mas o Espírito Santo sabe qual foi a última vez que por causa de uma necessidade você deixou o seu ego, deixou a sua arrogância de lado, a sua jactância, e foi de fato buscar a presença de Deus. E olha, nós precisamos buscar a presença de Deus não só nos momentos de dificuldade. O segredo está em você continuar buscando e se alimentando da presença de Deus, principalmente quando as coisas estão bem. Se você olhar nos evangelhos, presta atenção nisso, Jesus, ele não orava a Deus na hora de fazer um milagre. Nenhum momento Jesus orou a Deus. Quando ele orou para agradecer. Ele não pediu um milagre. Ele agradeceu pelo milagre. Olha a diferença. Nós precisamos parar, você precisa notar isso, nós precisamos deixar de ser mendigos espirituais. Aqueles que buscam simplesmente a Deus no momento de dificuldade e necessidade. Sabe aquela pessoa, não sei se na sua região, na sua terra, é comum, mas em Minas Gerais o pidão. Conhece o pidão? Aquela pessoa que só chega perto de você para pedir alguma coisa? Não, né, Jorge? O pidão espiritual. Quando você se dirige a Deus, Deus já sabe, lá vai fulano. Já vem ele de novo pedir. Só sabe pedir. Pessoa que pede e pede mal, ela não recebe. Sabe como é que você pede a Deus? Presta atenção nisso. Anote isso porque é muito importante. Há uma revelação aqui. O segredo para se conseguir os milagres, o segredo para se alcançar coisas grandes no Senhor, não está na petição, mas na gratidão. Melhor maneira de pedir algo a Deus é agradecendo por aquilo que você ainda não recebeu. Uma vez que você entende essa verdade espiritual, você para de pedir e começa a ser um adorador. Adorador é aquele que em qualquer momento, independentemente do que esteja passando, só sai da boca dessa pessoa que é adoradora palavras de gratidão. Independentemente da dificuldade, independentemente da perda. Não importa o tamanho da perda, se você tiver sempre palavras de gratidão, você, na sua humanidade, na sua pequenez, você vai constranger a pessoa de Deus. Sabia disso? Quando eu vejo os evangelhos, quando eu presto atenção
na maneira que Jesus conduzia os seus milagres, ou ele chegava com autoridade e determinava, ou ele agradecia e simplesmente tinha certeza absoluta que o milagre aconteceria. Sabe por que esse homem, ele alcançou o milagre dele? Foi porque ele reconheceu em Jesus aquilo que ninguém do lado reconhecia. Aquele que de fato precisa, faz algo diferente para chamar a atenção de Deus. Olha, nós precisamos sair da média espiritual, nós precisamos deixar de ser medíocres espirituais para que nós possamos ultrapassar, ficar numa altura mais alta do que a média das pessoas. Esse homem foi o único que foi relatado. Olha só, eu tenho certeza que não era só ele que estava necessitado de um milagre, mas ele foi o único que, apesar do título, olha lá quem está chegando é Jairo. O que Jairo está fazendo aqui? Jairo, ele não pode estar nesse lugar. Jairo é um fariseu, o que Jairo está fazendo aqui? Não, Jairo só veio aqui para escarnecer, não. De repente, quando as pessoas olham, Jairo está prostrado na presença de Jesus. Olha lá quem está prostrado, quem se jogou diante dos pés do mestre. Jairo. Presta atenção nisso. Nós não somos nada. Nós somos dependentes do Senhor. Se nós somos dependentes, nós precisamos buscar até no Espírito Santo uma maneira especial de chamar a atenção de Deus. Deus, ele é um Deus onipotente que sabe todas as coisas. Mas se você ficar sempre repetindo a oração que você faz, você vai sempre receber as bênçãos que você recebe. Se você não está recebendo bênçãos, e principalmente as bênçãos que você deseja, você tem que mudar a sua petição. Você tem que mudar as suas palavras. Pedis e não recebeis é porque pedis mal. Você está sempre repetindo as mesmas coisas, querendo receber algo diferente. O próprio Einstein, ele deu um clique nele, e ele diz assim: louco é a pessoa que faz as mesmas coisas e espera ter um resultado diferente. Esse clique espiritual, Einstein já teve. Então, se você está pedindo e não está recebendo, se você está pedindo e as coisas não estão acontecendo, o problema nunca está na pessoa do Senhor. O problema sempre está em nós. Nós precisamos de parar de simplesmente pedir a Deus e olharmos para nós mesmos e dizer assim: Espírito Santo, me perdoa, porque até hoje eu pedi mal. Então me ensina na tua palavra o que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus e eu conseguir alcançar o meu milagre. Quem quer alcançar milagres aqui essa noite? Eu quero determinar sobre a sua vida que a partir de hoje uma unção de sabedoria nova vem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você varão, você varoa do Senhor, uma unção nova chega na sua vida, você vai parar de pedir e vai começar a agradecer. Nesta noite, esse entendimento, essa chave de sabedoria espiritual alcança o seu espírito e você finalmente entende que o poder da vitória não está na petição, mas sim na gratidão. Quem entendeu, dá uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus que Ele merece. Amém? Ele era chefe da sinagoga e se prostrou diante de Jesus. E lhe pediu, suplicou que chegasse até a sua casa. Ele disse ainda no verso 42, pois minha filha única de uns 12 anos, está à morte. Acontece que Jesus se comoveu com aquela situação e começou a se dirigir em direção à casa de Jairo. Mas olha que interessante, todas as pessoas que chegam a Jesus com humildade, elas sempre têm uma resposta positiva do nosso mestre. A situação já era de emergência, mas naquele momento a palavra do Senhor continua contando que chegou uma mulher próxima a Jesus, uma mulher que estava numa situação tal que já vinha perdendo sangue por 12 anos na sua vida. Era uma mulher que já estava sofrendo por 12 anos de uma doença, talvez uma doença maligna. Talvez se ela não tivesse se encontrado com Jesus naquele dia, ela não teria um outro nascer do sol. E ela chega para Jesus se arrastando. E ela, com vergonha da sua situação, eu não vou pregar sobre isso, eu estou simplesmente passando por alto para você entender. Ela toca em Jesus e Jesus diz assim: opa, de mim saiu o poder. Quem me tocou? Presta atenção. As pessoas pensam que Jesus é uma pessoa sempre séria, né? Carrancudo. Muitas pessoas pensam isso. Para mim, Jesus,
ele gosta de brincar com as situações. Porque o nosso Deus é um nosso Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus feliz. Então ele pergunta assim, um Deus onisciente, onipotente, que vê todas as coisas, ele diz assim, quem me tocou? Aí os discípulos que estavam do lado pensam que Jesus está fazendo realmente uma piada. Jesus, como se eu fazer uma pergunta dessa? As pessoas te empurram, as pessoas te espremem, o senhor pergunta quem me tocou? Não, só pode estar brincando. Não, Jesus está fazendo uma piada mesmo. Aí, o que ele está fazendo é uma pegadinha. Aí ele fala, aí ele começa a se realmente colocar numa situação de seriedade. Não, mas dessa vez foi de uma maneira diferente. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Veja bem, duas situações completamente diferentes, duas pessoas realmente necessitadas, que tocam Jesus, fazem Jesus parar e prestar atenção nela. Olha, você tem que aprender, sair daqui essa noite sabendo como alcançar a orla de Jesus. A orla fica na posição mais baixa da vestimenta. Você precisa alcançar essa parte, você não precisa alcançar nada mais do que isso. Se você aprender a alcançar a orla de Jesus, se você alcançar e tocar, você vai buscar poder. Poder sairá da vida de Jesus e entrará na sua vida, entrará na sua história, mudará a sua história, mudará a sua casa, mudará a sua família, mudará o seu casamento e os seus filhos e os seus negócios para a glória do Deus vivo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O segredo está em saber chamar a atenção do Senhor. Veja bem, enquanto nós fizermos as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Quem quer ter resultado diferente? Começa a buscar. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, dá estratégia, sabedoria, revela o que precisam aprender em Ti para alcançar a Tua orla, meu bom Deus, e do Senhor sair poder, autoridade e realização, milagres na vida dos Teus filhos. Entrega para eles nesse momento, nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Se é para Jesus, faça com gosto, com alegria. E a palavra continua dizendo que Jairo, nesse momento, ele começa a ficar aflito. Não é por quê? Porque ele precisava da velocidade de Jesus. Ele precisava que Jesus alcançasse a casa dele o mais rapidamente possível. E quando Jesus realmente finalizou com a mulher do fluxo de sangue, que nem o nome dela consta aqui, olha que interessante. As pessoas chegam para Jesus, para aquelas pessoas, aí já entra no verso 49. Acompanhe lá comigo. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa, falava quem? Jesus, porque Jesus, ele para e dá atenção para as pessoas. Presta atenção nessa chave de sabedoria. Deus dá atenção para você. Se você souber chamar a atenção de Jesus, ele dará total atenção. Ele para tudo que ele está fazendo para dar atenção para você. Ele dará atenção para você. Você não entendeu ainda, eu estou profetizando sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Jesus dará atenção total às suas necessidades, porque Jesus ama te ver feliz. Lembra, Jesus é Pai. Uma chave de sabedoria que eu te dei desde o primeiro culto. Deus é bom o tempo todo. Você precisa entender a identidade sua em Cristo Jesus e saber, Deus me ama. Deus tem prazer em abençoar os seus. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Ele te dará total atenção em cada uma das suas necessidades. A partir do momento que você souber chamar a atenção e tocar na orla da maneira correta, dele sairá poder. Amém? Amém. Deus, então, na pessoa de Jesus, ele estava ainda falando, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Olha que interessante essa situação, presta atenção nisso. Nós que somos cristãos, você que está recebendo essa palavra, eu que recebi essa palavra, nós sempre seremos testados na palavra. Vou ser mais claro para você. Nós seremos testados na palavra de Deus, para que nós possamos demonstrar se de fato nós cremos, nós estamos decididos e posicionados na palavra, e nós seremos também testados na nossa própria palavra. Aquilo que sair da sua boca, preste atenção, é só você determinar uma coisa junto com Deus, que você começa a ser testado naquilo. Tudo que você fizer e falar,
diante do Senhor. O inimigo também, ele está ao derredor, ele ouve, ele presta atenção e ele vai sempre colocar desafios e obstáculos para ver se você permanecerá decidido e posicionado em Deus. Veja bem, um milagre já havia acontecido naquele momento. A mulher que estava sangrando, ela parou de sangrar. Pessoas presenciaram aquilo. E vem então um enviado do inferno para desmotivar Jairo. Isso não te parece um pouco familiar? De repente você está aqui cheio da presença de Deus. Amanhã você vai enfrentar a semana. Você vai cumprir tudo aquilo que você precisa cumprir, seja no seu trabalho, seja em casa, diante dos seus projetos. E de repente, diante de uma dificuldade, você tem diante de si uma pessoa que é chegado seu, que é conhecido seu, pode ser até amigo ou de dentro da sua casa, que ao invés de te colocar para cima, ao invés de alimentar a sua fé, ela vai sempre querer minar a sua fé. Presta atenção, os maiores desafios estão dentro da nossa casa. Os maiores desafios se encontram na pessoa que está do nosso lado. Na maioria das vezes, a pessoa que está do nosso lado duvida de nós. A pessoa que está do nosso lado, ela não acredita no nosso potencial, não acredita nos nossos sonhos. E a pessoa que está do nosso lado vai querer barrar as promessas do Senhor nas nossas vidas. Você que está ouvindo essa mensagem essa noite, você, homem ou mulher, não seja um agente do enviado, um agente de Satanás, um enviado do diabo, para barrar as bênçãos sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Você tem que ser aquela pessoa que incentiva, que tenha sempre uma palavra de Deus. Se você alimentar Deus dentro da sua casa, tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimentar a fé dentro da sua casa, a fé crescerá. Se você alimentar palavras de bênçãos dentro da sua fé, da sua casa, as palavras de bênção, elas se multiplicarão. Mas o contrário também é verdade. Se você for aquela pessoa, um agente desmotivador, a motivação da outra pessoa vai começar a ser minada. Olha só que interessante. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre dos mestres. Presta atenção, o dono da vida estava naquele lugar. Jesus Cristo, o único que podia de fato mudar a história, estava naquele lugar. E Satanás encontrou alguém para colocar em dúvida. Olha só, Satanás usa sempre as mesmas estratégias. Não caia na cilada do inimigo, porque ele não renovou desde que mundo é mundo. Ele sempre vai tentar colocar um quê de dúvida no espírito do homem ou da mulher de Deus. Desde o princípio, desde o jardim do Éden, é a mesma história, são as mesmas estratégias. Menos o povo da Grande Comissão Church. Amém. Em nome de Jesus. Todo mundo pode cair, menos o povo da Grande Comissão Church, porque a partir de hoje Deus está blindando a sua mente, a sua mentalidade, o seu cérebro, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma nele. Deus está blindando com a armadura espiritual para você nunca mais cair nesta armadilha. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Toma posse, Jorge, em nome de Jesus. Amém, Ana? Amém. Glória a Deus. O inimigo ele sempre vai usar pessoas para te desanimar. Pessoas que estão do seu lado. Veja bem, não é a pessoa que está dirigindo, passa no ônibus, dirigindo o ônibus lá do outro da rua, a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe nada sobre a sua vida. O inimigo nunca vai usar pessoas distantes, sempre vai usar pessoas próximas. Pessoas que a gente gosta, ama, admira e respeita. Pessoas que têm algum tipo de credibilidade dentro da nossa vida. Veja bem, você tem que reconhecer quando é Deus falando. E você tem que principalmente reconhecer quando é o inimigo falando também. Porque se você reconhece, você age com sabedoria. Você repreende. É claro que você não vai criar uma situação dentro da sua casa. Você não vai dizer para o seu esposo ou para a sua esposa: eu repreendo as suas palavras, Satanás, em nome de Jesus. Você tem que ter sabedoria, porque às vezes você pode atiçar o fogo. Você está entendendo? Você pensa que vai resolver, mas aí Satanás até sai e deixa a pessoa mordidinha. Você está achando que eu estou endemoniada, não sei o quê? A pessoa ela vai tomar aquilo para ela. Satanás ele faz toda a bagunça e sai fora para ficar rindo da situação. Você está entendendo? Então você tem que ser sábio,
tem que ser uma mulher sábia, um homem sábio, para repreender em espírito. Porque o nosso Deus, Ele ouve todas as coisas. Ele não precisa de ouvir da sua boca, audivelmente falando. Se você falar em espírito, na sua mente, Deus ouve. Pai, eu repreendo, eu não aceito, em nome de Jesus, amarra esse espírito maligno, Pai. Cala ele, retira as forças dele, emudece ele, em nome de Jesus. Amém. Amém? E assim será. Você dará testemunho desse tipo de situação. Amém. Como é que é? Brasa de fogo na boca desse demônio, Senhor. Em nome de Jesus, queima a boca dele. O nosso Deus, você verá o milagre acontecer. Você verá. Se você fizer, como eu estou te dizendo, com fé, você verá que a pessoa do seu lado ela vai ficar calada de uma hora para outra. Não vai falar mais nada. Amém. É impressionante como funciona. Funciona porque o nosso Deus, que deixou registrado isso, é um Deus vivo. Amém. É um Deus que ouve. Deus está nesse lugar. Deus está ministrando na sua vida e Deus está garantido. Você ouvirá que essa pessoa nunca mais será usada pelo inimigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor continua. Jesus que estava perto, Jesus não estava distante. Presta atenção, Jesus está sempre dando atenção e ouvidos para você. A palavra do Senhor diz assim no verso 50. Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. A vida nos coloca em duas situações, em uma encruzilhada onde só existem dois caminhos. Ou você dá atenção à palavra de Satanás, ou você dá atenção às promessas de Deus para a sua vida. A encruzilhada é simples. Há duas opções apenas. Ou você se decide e se posiciona em permanecer no caminho, o caminho é Jesus Cristo, palavra de Deus, ou você se decide e se posiciona em seguir pela trilha do inimigo. Não existe uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. Nós precisamos entender que tudo depende do nosso entendimento e compreensão da palavra revelada de Deus. Uma vez que nós temos essa compreensão, esse entendimento aberto, a palavra se cumpre. A palavra, ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Se você crer, assim será. Veja bem, se você crer, assim será. Depende da sua parte. Porque Deus só faz na vida daquele que crê. A palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Veja bem, a palavra não diz que é difícil. A palavra não coloca um talvez. A palavra é enfática. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, para Ele se agradar das nossas vidas, Ele tem que encontrar em nós uma fé sobrenatural. Como é que é isso, pastor? Como é que é uma fé sobrenatural? É crer antes de acontecer. Pastor, eu estou para começar um negócio novo. Vai lá, meu irmão. Vai lá, meu irmão. Deus confirmou? Confirmou. Então vai lá que já deu tudo certo. Vai lá, faça a sua parte. Faça o que precisa fazer. Já deu tudo certo. Deixa Deus te usar para ser boca dele na vida de outras pessoas. Olha, nesses momentos que nós estamos vivendo aí, né, nesse último ano de pandemia, quantas vezes eu ouvi das pessoas falando assim, mais ou menos assim: nossa, pastor, não sei como é que eu vou pagar o aluguel desse mês. Ao invés disso, a pessoa deveria ter dito assim: pastor, eu não sei qual vai ser o milagre que Deus vai fazer, mas o aluguel está chegando e eu sei que Deus proverá. Olha como é que é tudo diferente. Deus proverá. Porque uma das características sobrenaturais do nosso Deus é ser Jeová Rafá, o Deus que provê na nossa necessidade. Amados, ou eu creio nessa palavra ou não faz sentido estar aqui pregando para você todos os domingos. Não faz sentido você estar aqui se você não crê que essa palavra de fato transforma a vida da pessoa. Que essa palavra de fato pode transformar a sua vida. Ela pode de fato te levar para um outro nível espiritual que você busca, sempre buscou. De forma a você se transformar em um agente transformador de outras vidas. Não estou dizendo que você tem que estar aqui no meu lugar, você tem que pregar, você tem que... Não, Deus vai te usar da maneira que Ele quiser, com as suas qualificações, com a sua maneira de falar, mesmo que a sua maneira seja singela, que de vez em quando você erre algumas palavras, como eu erro aqui de cima.
Deus vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Levante suas mãos para o céu, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu decreto sobre a vida do teu povo, meu bom Deus, que a partir de hoje, o Senhor comece a usar a cada um de uma maneira sobrenatural e que eles possam ser agentes transformadores de vidas, Pai. Que eles venham ser agentes que venham a ganhar almas para o teu reino e assim o teu nome será glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Que você que crê, bate palmas e receba, em nome de Jesus. Veja bem, Jesus sempre estará ao seu lado, dizendo assim: não temas, crê somente. Quantas vezes na palavra ele disse esse mesmo texto, esse mesmo verso? Quantas vezes Deus está aqui para te dizer essa noite: não temas, crê somente. Só vê milagre quem crê. Pessoa que não crê, ela não vê milagre. E olha só, para você viver milagre, a sua fé tem que ser maior ainda. Porque você pode ver o milagre acontecendo na vida de outras pessoas. Muito bom, a gente fica feliz com isso. Mas melhor ainda é quando a gente vive milagre. Viver milagre é uma experiência sobrenatural. É uma experiência diferente e uma experiência que transforma a vida da gente. Porque quando a gente vive o milagre, uma coisa é a gente contar milagre de outras pessoas. Olha, você ficou sabendo o que Deus fez na vida de fulano? Que bênção que foi? Glória a Deus por isso. Mas quando você está falando do milagre, você fala com a autoridade, com uma autoridade que é sua, por causa da experiência que você tem. Você não fala da experiência de outras pessoas. Já falei sobre isso. A experiência que Deus tem para viver com você, Ele só viverá com você. Experiência é algo que a gente não transfere, que a gente não transmite. Conhecimento, sim. Conhecimento da palavra logos. O conhecimento logos, sim. A palavra rema, não. A palavra revelada tem que vir do Espírito Santo. A palavra rema é experiência. A palavra logos eu consigo transferir. Eu consigo te ensinar aquilo que eu sei. Mas a palavra rema, você ouvirá de Deus. Será experiência sua com Deus. Quem crê nessa palavra, receba em nome de Jesus. Amém? A palavra continua dizendo assim no verso 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim, o pai e a mãe da menina. Quantas pessoas ouviram? Não, a menina já morreu. Quantas pessoas que falaram: morreu mesmo, que pena, Jesus se atrasou. Jesus, ele perdeu muito tempo com a mulher do fluxo de sangue. Presta atenção numa coisa, anota isso. Jesus nunca se atrasa. A bênção de uma pessoa jamais influenciará negativamente na sua bênção. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que se multiplica, ele multiplica a todo instante. Ele está em todos os lugares. E o mesmo Deus que fala comigo na madrugada é o Deus que fala com você também na madrugada. O mesmo Deus que ouve e me responde é o Deus que te ouvirá e te responderá. A bênção de uma pessoa não interfere na sua bênção. O mesmo Deus que abençoou a mulher do fluxo de sangue estava ali presente para abençoar a filha de Jairo também. A menina, de fato, ela já estava morta. Mas o dono da vida estava ali também. O dono da vida está aqui também. O dono da vida anda ao seu lado todos os dias. O dono da vida te acompanhará para sua casa. Quando você chegar lá, ele estará lá te aguardando. Ele guardará o seu sono. Ele estará com você por toda a semana e por todo o sempre. Quem recebe diz amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Ele é dono da vida. Ele é dono de todas as coisas. Olha, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem conhece essa palavra? Deus não faz acepção de pessoas para salvar as pessoas. Mas eu não tenho a menor dúvida que Deus tem os seus preferidos. Deus tem os seus queridinhos. Exemplo disso, Pedro, Tiago e João. Agora, se você me perguntar: pastor, mas por quê? Eu não sei por quê. Só Deus sabe. Por que Deus tem queridinhos? Não sei. Talvez eles buscassem mais que os outros. Pedro tinha uma característica interessante, né? Pedro era aquele líder natural. Era aquela pessoa estourada. Aquela pessoa inconsequente, né? Aquela pessoa que não mede as palavras. Aquela pessoa que fala muito rápido, às vezes até sem pensar. Mas Deus tinha alguma coisa especial com Pedro. Em determinado momento, o Espírito Santo pega
Jesus Cristo cheio do Espírito de Deus, e Pedro cheio dele mesmo, cheio das emoções. Pedro arranca uma espada e corta a orelha de um centurião, de Malco. O que Jesus, que estava cheio do Espírito Santo, fala? Não, Pedro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você me mata de vergonha, Pedro. Não, peraí, vem cá. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Pedro é assim, é aquele sujeito explosivo. Vai lá e faz. Não tem ninguém que quer fazer, eu vou lá e faço. Ah, Pedro, não sei o quê, porque tu me negarás. Não, Jesus, você tá ficando doido? Não vou negar, não, vou estar contigo. Se o senhor for preso, eu vou contigo. Não, Pedro, você vai me negar. Não, não vou não, Jesus. Aí, Jesus foi preso, o que acontece? Não, arrependi daquele negócio que eu falei para Jesus. Ah, vai ser... Aí o galo canta, né? Aí traz a memória de Pedro, né? 3 vezes negou Jesus Cristo, inconsequente. Negou Jesus, mas Jesus tinha algo especial com ele. Por diversas passagens na Bíblia, onde Jesus estava num momento de dificuldade, por exemplo, no Getsemane, Jesus chamou quem para orar? Pedro, Tiago e João. Jesus, em determinado momento, revelando situações sobre questões que hão de vir ainda, questões catológicas, falando de questões que eles ainda não entendiam, quem estava presente? Pedro, Tiago, João e, nesse caso, mais André. Mas Pedro, Tiago e João estavam ali presentes. Enfim, eu não sei porquê, mas Jesus ama Pedro de uma maneira diferente. Foi para Pedro que Jesus disse assim, abra lá comigo, que essa é uma passagem maravilhosa. Mateus 16:15. Se for possível, abra comigo, vou ler. Mateus 16:15, Jesus está dizendo para Pedro, esse sujeito inconsequente, dizendo assim para ele: mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Olha que revelação que Pedro teve do Espírito Santo. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém tinha dito ainda essa revelação. Jesus disse para Pedro, verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que palavra maravilhosa. Não sei porquê. Tiago, por que Tiago foi escolhido? Tiago era irmão de João. João era o discípulo amado. Por quê? Também não sei. Jesus tinha algo especial. Às vezes a conversa... Sabe quando você tem mais afinidade com uma pessoa? Talvez uma situação dessa. Mas eu sei que, por exemplo, Tiago foi o primeiro a morrer pela causa do Evangelho. Sabia disso? Se você ler a história dos discípulos, Tiago foi o primeiro a morrer. João foi aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. Isolado na ilha de Pátimos, recebeu toda a revelação das coisas que virão, que nós já estamos começando a viver, o princípio das dores. Nós estávamos falando sobre isso lá em casa ontem. Então preste atenção, Deus, ele tem os seus escolhidos sim. Geralmente, eu vou te dar uma pista, são pessoas que não duvidam do Senhor Jesus, em absolutamente nada, que não murmuram do Senhor Jesus. Você pode ter vários defeitos, mas você não duvida e não murmura. Aprenda nessa noite, não duvidar e não murmurar. Repita, não duvidar, e não murmurar. Você vai trocar todos esses 2 verbos por gratidão. Você vai ser grato, você vai agradecer. Diga, a partir de hoje, eu vou agradecer. O segredo da vitória está na gratidão. Uma vez que a pessoa se torna grata, o mundo espiritual dela se torna completamente diferente. Amém? Então o Senhor separou as pessoas que eram interessadas, o pai e a mãe, e as pessoas que não duvidaram. Levou com ele Pedro, Tiago e João. Verso 52. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Mais uma vez, Jesus dizendo que o milagre está garantido. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela traz revelações de milagres sobrenaturais que as pessoas viveram naquela época. Aí você me pergunta assim, pastor, mas por que nós não vemos isso nos dias atuais? Porque a palavra do Senhor diz, Martinho Lutero teve essa revelação, que o justo viverá pela fé. Fé no quê? Na palavra. Tudo que foi desafiado lá no Éden. Satanás, de forma muito ardil, já falei sobre isso e vou falar de novo, desafiou a palavra. Então,
Deus coloca em xeque a sua palavra, Ele dá a sua palavra para saber se nós damos a credibilidade de volta. Uma vez que nós acreditamos na palavra, é essa palavra aqui que nós temos, que você tem aí no seu celular, que você tem livro na sua casa. Gênesis a Apocalipse. São quantos livros? 66. Quantos livros do Antigo Testamento? 39. Do Novo Testamento? 27. É nessa palavra que nós devemos dar credibilidade. Porque uma vez que nós confiamos e acreditamos, é isso que justifica a nossa salvação. É dar fé à palavra de Deus. Amém? Já preguei sobre isso. Não choreis, ela está morta, mas dorme. Veja bem, nós estamos falando de uma menina que estava morta aqui. Qual é a sua dificuldade, o seu desafio? Qual é o seu desafio dessa semana? Jesus está dizendo assim: não duvide, não chore, não murmure, crê somente. O seu milagre está chegando, eu estou decretando para a sua vida. O seu milagre está chegando. Vou repetir, o seu milagre está chegando. O seu milagre está chegando na sua casa, os seus documentos já estão chegando na sua casa. Você que está buscando documento nesse lugar, os documentos já estão chegando. Os documentos já estão chegando, receba em nome de Jesus. O negócio que você está montando já está sendo uma bênção. O negócio já está empregando dezenas, centenas de pessoas. O negócio cresceu, explodiu na América. Por quê? Por causa da força do seu braço? Não, porque Deus é contigo. Estou repetindo para você captar, para você tomar posse. Deus é contigo. Ele tem prazer de te abençoar. Receba em nome de Jesus. Amém? A palavra já nos garante isso. As bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Toma posse quem quer. Toma posse quem conhece, quem crê, quem confia. Tomou posse? Então aguarde, porque você vai viver essas bênçãos do Senhor. Amém? A palavra continua dizendo: e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Abra comigo em Salmo 1. Salmo 1, uma palavra que nós precisamos aprender, tomar posse dessa palavra. Sempre vai ter gente para escarnecer da nossa fé. Sempre vai ter gente para rir da nossa fé. Sempre vai ter gente para duvidar. Sempre vai ter gente para fazer piada daquilo que nós acreditamos. Fazer piada do nosso Jesus. Fazer piada do Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Bem-aventurado, Salmo 1, verso 1. Por que será que está no livro de Salmo, no primeiro Salmo e no primeiro versículo, hein? Será que tem importância isso que nós vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, Deus não faz acepção de pessoas para salvar pessoas, mas você tem que ter muito cuidado com as pessoas do seu convívio. Você tem que ter mais cuidado ainda das pessoas que você leva para dentro da sua casa. Presta atenção nisso. Você tem que sempre buscar pessoas melhores que você. Pessoas que conheçam mais a palavra do que você. Pessoas que tenham sempre palavra de Deus para você na boca delas. Quantas pessoas que estiveram na sua casa essa semana, ou do seu convívio essa semana que você conversou, que falou algo que lá no fundo te doeu. O Espírito Santo falou com você assim, você sabe que isso não é legal. Essa semana. E se você buscar mais uma semana para trás? As pessoas que você conhece que são boca suja. Olha só, igual gera igual. Se a gente convive com pessoas que estão fora da presença de Deus, mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão te tirar da presença de Deus também. Por um motivo ou outro, Satanás vai usar a vida dessas pessoas para te afastar da presença dele. Presta muita atenção com as pessoas que você chama de amigo e as pessoas que você leva para dentro da sua casa. Porque essas pessoas, elas carregam um peso espiritual. Ou essas pessoas são de Deus e vão ser usadas por Deus, ou essas pessoas são do inimigo e vão ser usadas pelo inimigo para estragar a sua casa em alguma coisa. O inimigo, toda vez que ele entra na casa de alguém, ele faz algum estrago. Às vezes o estrago não é naquele momento, mas o estrago ele vai ser sentido 2, 3, 4 semanas depois, às vezes até mais. De uma forma que você não perceba,
que foi a ação do inimigo. Você sempre vai achar uma justificação natural para alguma ação espiritual. Isso é muito forte. E isso está relacionado às pessoas que vão estar sempre perto de você, juntas no seu convívio. Presta atenção, a partir de hoje, escolha sempre pessoas melhores que você para andarem com você. Pessoas que falem mais de Deus do que você, que sejam mais crentes que você, que tenham mais fé que você. Você tem que ensinar isso para sua esposa e você, esposa, tem que ensinar isso para o seu filho. Amém? Veja bem, a responsabilidade é sempre do homem, hein? Não é da mulher. Deus constituiu o homem como sacerdote. O homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Amém? Uma vez que você entende essa palavra, o Espírito de Deus se revela e totalmente as coisas mudam. Da água para o vinho na sua casa. Uma vez que você entende essa palavra, você se decide e se posiciona como homem de Deus, como sacerdote dentro da sua casa, mal algum atingirá a sua tenda. Receba em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz: e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Em algumas versões, aliás, em alguns evangelhos está escrito assim: Talitá cumi. Lembrando que Talita não é o nome da menina, né? Significa menina, levanta-te e anda, tá? Algumas pessoas, eu já vi até pastores dizendo que o nome era Talita. Não, não era Talita. Isso aí é no original, né? Mas enfim, isso aí traduzido dá: menina, levanta-te e anda. Voltou-se o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Eu tenho certeza que essa menina estava morta, porque o original do verso 55 fala pneuma. Voltou-lhe a pneuma. Pneuma significa o sopro divino. O sopro ele já havia saído, mas o nosso Deus, que é um Deus verdadeiro e que é um Deus poderoso, ele é o dono da vida, ele determinou que o sopro de Deus voltasse ao corpo daquela menina e ela se colocasse de pé de novo. Coloque-se de pé também nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que os seus sonhos não estão mortos. Os seus sonhos não estão perdidos. Deus restaura, Deus restitui nesta noite todos os seus sonhos. Tudo aquilo que o inimigo tentou te levar, tentou te tirar, tentou roubar da sua vida, da sua casa, da sua família, todos os planos deles estão nesta noite cancelados na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todos os planos de Deus, eles voltam a andar na sua vida em nome de Jesus. Todos os planos, todas as promessas, todos os propósitos começam a andar de volta a partir de hoje na sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar pela sua vida. O Espírito do Senhor, o Espírito vivificante do Senhor, ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje, você começará a ver milagres que você nunca viu. A partir de hoje, você entenderá essas promessas espirituais. A partir de hoje, você começa a viver o melhor de Deus na sua vida. A partir de hoje, você entende que quando Jesus está presente, o milagre acontece. Ainda que existam escarnecedores para dizer que não, ainda que existam pessoas de dentro da sua casa para te desanimar, você permanecerá firme na rocha. Você permanecerá crendo e o milagre acontecerá. Quero te convidar para sair do seu lugar e estar aqui à frente comigo. Em nome de Jesus, eu preciso orar pela sua vida.